A TV Brasil abrindo cada vez mais espaço para o esporte. Aliás, isso é super importante depois da Olimpíada, quando a gente fica na expectativa de que essa competição estimule o esporte aqui no país. Até porque durante os Jogos Olímpicos a gente pôde acompanhar histórias de superação, bons resultados, mas a gente também pôde acompanhar imagens de frustrações e de resultados que eram dados como certos, mas não se confirmaram. E aí ficam algumas perguntas. Por exemplo, como deve ser a preparação dos atletas? Como lidar com a vitória? Como lidar com a derrota? Assunto que a gente conversa agora com o Sérgio Ricardo. Ele é especialista nesse tema. Oi, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso em recebê-lo para nos explicar o seguinte: o que é fundamental quando a gente fala em preparação de atleta? Primeira coisa, estar de presença do atleta. Então, o nível de controle de ansiedade tem que ser muito, mas muito observado. A gente tem um nível de oxigênio funcional no cérebro que a gente precisa estar toda hora classificando isso e entendendo mais como que se prepara uma pessoa para viver e para atingir níveis ideais. Esse nível de controle de ansiedade é hoje o que a gente tem no século como a doença do século, que é a depressão e a ansiedade, que traz todo um processo de não estar presente. Então, quando você está numa prova de alto desempenho, que 1 milésimo, 1 milímetro é a diferença, essa falta desse estado de presença faz total diferença no resultado. E para isso você começa a entender o porquê que as pessoas ficam, dá o branco, ou então na hora chora demais, ou então na hora toma a decisão errada. Tudo isso é um preparo que não é um dia, porque a gente está lidando com o ser humano. Eu sempre brinco nas palestras que eu falo assim, não adianta você colocar o dedo no USB do computador e fazer um download. Você não consegue fazer mais isso. Não tem como fazer isso, você tem que preparar as pessoas. E preparar as pessoas, a gente vê a diferença de um atleta americano, de um asiático ou de um alemão. Onde está a diferença? Está no atleta? Está na preparação física? Não, está na preparação mental. Está na cabeça mesmo? Está na cabeça, porque o jogo interior deles é com outro sistema de crença, é com outro sistema que está aterrado em várias crendices populares do país dele, está aterrado na educação do país dele, está aterrado na sociedade organizada que eles têm. Então, quando você vê, eu fiquei muito feliz em ver o Tomás Braz, Sim. Que o depoimento dele é centrado... Thiago Braz. Centrado, falando, eu conquistei isso aqui, a gente trabalhou assim, assim, assado. Você pegar os outros atletas, chorando, desesperado, como se fosse assim, a maravilha do mundo, que foi um súbito acontecer aquilo. Não, mas eles deveriam estar pensando, eu me preparei para isso, o resultado teria que voltar, que ia aparecer. É normal eu ter esse resultado, é normal não ter o resultado, mas eu tive o resultado porque foi assim, 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 assado. Então esse jogo interior é muito importante. E jogar interiormente, o trabalho de coach ele vai em cima exatamente disso. Que tipo de pergunta que você faz a você? Que historinha que você conta de você? Você tem um estado de presença pensando no que tem que ser feito agora, ou você fica preso na mente do passado que você não quer mais sofrer, ou do futuro que você quer atingir? Então te tira do presente. E para você atuar em alto desempenho, ter uma alta performance, você não pode ter esse tipo de jogo interior. E é por isso que eu fico olhando os nossos times, né? Muita ansiedade, muita vontade, muita dedicação. Mas o jogo interior ainda não está no nível que a gente possa exigir. Isso pode ser preparado, sem dúvida. Isso é o normal que deveria ser. É a falta disso que é o anormal. É o não ter isso dentro das equipes que é o anormal. Então, hoje, existe já todo um movimento de coach no país, mas poucas pessoas conhecem. Então, o coach ele não vem para substituir o psicólogo, não vem para substituir o terapeuta. Ele vem agregar. Ele vem agregar no planejamento do resultado. E quanto tempo você precisa? Por exemplo, para a próxima Olimpíada, daqui a 4 anos, é esse o tempo? Pode ser mais curto? Não, Qual é o tempo para botar a cabeça comandando o corpo? Nós temos duas etapas aí. A primeira parte é o life coach. Então, você trabalhar com você. O profissional trabalhar com como você entende os seus níveis de crença, a sua capacidade de interagir com os seus gaps, com as suas dificuldades. Com você mesmo. Com você mesmo. E o outro lado é o executive coach. Então, você pode usar isso numa carreira corporativa ou num trabalho focado no atleta. Na bendita da meta. Na meta. Porque eu vi uma entrevista do nosso boxeador, meu Deus, eu falei o nome dele agora há pouco antes da gente entrar no estúdio. Por favor, Priscila, me ajuda. Robson Caetano? Não. O que ganhou... Robson Conceição. Obrigada, Borbinha. Gente, que pecado, eu esqueci o nome de um atleta desse, medalha de ouro. E eu vi uma entrevista dele dizendo isso, que antes ele ia para a Olimpíada com um sonho. Sim. E agora que ele conseguiu o ouro,
veio com meta. Essa é a diferença, Essa é a diferença, porque assim, emoções você não pega, Márcia. Emoções, elas estão num campo mental. E quando você tem que tangibilizar isso em resultado, você tem que ter uma meta, você tem que transformar todo aquele anseio, aquela inquietação... Porque meta tem planejamento, né? Tem planejamento. Então, como é que você tangibiliza o resultado? Você tem que ter uma ordem, você tem que ter um planejamento de como se aplica aquilo. E você consegue mensurar isso. Você não consegue mensurar o grau de vontade, mas você consegue mensurar o grau de vontade pelo resultado que você está tendo. Perfeito. Pela pouca dificuldade que você teve para exercer ou atuar naquele cenário. E o problema do cenário, aí entra o problema do papel. Qual é o seu papel nesse cenário? E quando você começa a ter esse jogo interior, você começa a definir e tangibilizar as emoções. Então você tem mais centramento ativo, você tem mais capacidade de presença e, consequentemente, você controla a ansiedade. Tomara que as nossas meninas controlem a ansiedade e conquistem o bronze. É assim que eu vou encerrando o nosso Repórter São Paulo de hoje, te agradecendo muito a participação. Eu que agradeço. Obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde para você, ótimo final de semana. Você também e a todos que estão nos assistindo. Vamos encerrar com imagens ao vivo lá de Itaquera, desejando toda a sorte do mundo para as nossas meninas. Obrigada pela companhia durante toda essa semana. Um ótimo final de semana e não se esqueça, segunda a gente está mais cedo aqui, meio-dia. Até lá, tchau.